Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí do dólar pra gente, beleza? Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente que eu tô fazendo. Hoje é dia 29/6 de 2021 e esse vídeo de hoje é de um trade que eu fiz hoje no dólar. Por que eu tô fazendo esse estudo desse vídeo? Foi um dia hoje que deu um tipo de trade bem parecido com o trade do dia anterior que a gente fez aí pro backtest, beleza? Que foi o vídeo que foi lançado, o último vídeo lançado aí. Foi o vídeo 17, número 17. Então, quem tiver alguma dúvida, dá um pulinho lá na playlist e dá uma olhadinha nesse vídeo aí, beleza? E aí, como o trade de hoje foi um trade bem parecido, que esse vídeo me deu até uma ajuda, vamos dizer assim, para esse trade de hoje, então eu quis fazer essa passagem aí para de repente até reforçar pra galera que viu o vídeo, né, a ideia do trade, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, seus comentários, beleza? Dá uma força aí pra gente, pra esse canal crescer bastante e ajudar bastante aí com seus conteúdos, beleza? Como que a gente fez aí? Da mesma maneira que a gente faz aí todos os dias, beleza? Essa linhazinha roxa aqui é o Fibo do diário, e aqui suas respectivas retrações que a gente traça aí no início do dia, e aí a gente teve aqui esse movimento. Ele tentou aqui romper lá a retração, depois ele voltou aqui para baixo e ficou aí brigando dentro dessa ideia. Quando a gente percebeu aqui esse topo bem acentuado e esse fundo aqui que ele sofreu bastante, que foi o fechamento do gap, ele veio aqui, ó, fez o fechamento do gap e sentiu e voltou. O que a gente identificou? Identificou esse rangezinho aí, beleza? E aí a partir do momento que a gente identificou esse range, a gente traçou aqui topo e fundo, e aí a gente tinha as seguintes possibilidades. Inicialmente, a gente tinha a ideia de um possível rompimento do range com pullback e saída, tá? Seja para cima ou seja para baixo, beleza? E aí a violação aqui, ó, desse topinho daria entrada, a violação desse fundinho aqui daria entrada, beleza? Essa era a primeira ideia. É uma outra ideia que a gente tem desse tipo de range. A gente tem o trade, tanto o mesmo trade que a gente faz na 200, que a gente já falou, tá vendo? A trade que faz o pullback depois de romper, que fura para cima, fura para baixo e rompe, e aquele que faz o pivô antes de romper para poder subir. Essas três ideias aqui, basicamente, são as ideias que a gente também utiliza para range, para outras figuras. E aí, o que a gente começou a esperar? Algum movimento que justificasse aí uma compra ou uma venda desse range, beleza? Mas inicialmente uma procura maior de compra, por quê? Porque a gente percebeu que entrou volume aqui nessa defesa do fechamento do gap e a gente começou a ficar mais ligado nisso, tá? A média de 20 aqui não sofreu nada, ele veio até a média de 20 e voltou, e aí a gente começou a ficar de olho, beleza? Ó, ele foi subindo, rompendo a 200 para cima e tudo mais. Aqui ele deu essa pancada lá em cima e ele sentiu bastante aqui, tá vendo? A resistência do range. Esse trade aqui, a gente visualizou o quê? Não um suporte, uma resistência forte, a gente visualizou uma resistência, um suporte, e o primeiro teste dessa resistência, ele foi novamente aí confirmado. Beleza? Então a gente entendeu que esse range ele tinha já uma ideia de visão bacana. Aí o trade veio e começou a buscar. A gente falou, beleza, pode ser que ele agora venha testar novamente aqui o range, ou perder, né? Mas ele pode ser que ele venha testar novamente esse range. E aqui próximo ao fundo do range, ele vai e deixa esse candlezinho aqui de reversão dessa barra. Então beleza, aí foi rolando aqui a ideia do trade. E aqui, ó, ele fez novamente uma tentativa de romper para baixo. Mas se você reparar aqui essa média aqui de 20, ela já tá criando aqui o quê? Uma LTA, tá vendo? Uma LTA dinâmica. Então quando a gente traça aqui, a gente pega, por exemplo, os fundos aqui, a gente traça uma linha, a gente fala que isso aqui é uma LTA, né? Se fosse os topinhos lá, uma LTB. Quando a gente vê uma média com esse tipo de inclinação e o preço, ele furando ela e voltando, ele batendo nela e ficando, ele tá vendo? Ele não consegue fechar abaixo dela, a gente entende essa média como o quê? Uma LTA dinâmica. No caso aqui, ó, essa média aqui, ela já tá sendo o quê? Uma LTB dinâmica, tá vendo? O preço não consegue passar por ela, então beleza. Essa é uma outra ideia. E aí a gente começa a entender o quê? Que o movimento ele tá em briga, tá vendo? Ó, tá brigando. E aí mais uma vez ele deixa aqui esse paviozinho, da mesma região desse aqui. Eu já comecei a tentar procurar aí uma ideia de compra, né, pessoal? Aqui, o que a gente já conseguiu ver? Novamente, tá vendo? Ele furou algumas vezes e não conseguiu. E a média ela virou para baixo e virou para cima. E aí você já começa a olhar, pela própria média, você já consegue ver uma inclinaçãozinha, tá vendo? Tipo um fundinho de pivô. Se você olhar essa média, você consegue visualizar o quê? Ó? Essa média ela fez isso aqui, ela fez isso aqui e fez isso aqui, tá? Ela já desenhou já uma ideia de fundo, então beleza. E aí o que a gente consegue visualizar também? Ó, impulso, correção e um possível impulso para poder romper esse range. Era uma ideia que a gente já está, tá? Beleza? E aí o que aconteceu? A gente fez aqui uma entrada antecipada desse topo aqui. Tá? Eu coloquei uma ordenzinha aqui e coloquei aqui embaixo o meu stop, beleza? E aí ele pegou minha ordem, beleza? Beleza. O que a gente fez aqui? A gente tinha aqui a seguinte possibilidade, tá? Possibilidade 1, eu podia projetar esse pivô que eu estava vendo ou projetar o range. Como ele respeitou muito o range, eu fiz o quê? Eu projetei o próprio range, tá? Então eu peguei aqui do fundo do range e joguei ele para cima. Então fiz lá o primeiro alvo do range. Então ele foi lá em cima, deixou aqui esse giftzinho, que dependendo de como acontecesse aqui, eu poderia sair do meu stop daqui e vir para cá. E ele foi lá e fez esse movimento. E aí ele pegou o primeiro alvo.
tá? Pegou o primeiro alvo com muita energia, com muita força, tá vendo? Com mais volume do que o volume do pullback, que é aquilo que a gente fala bastante, tá vendo? Ó, então vamos lá. Volume do candle que rompe, gigante. O volume do candle que faz o pullback, menor. E o candle que rompe o pullback, maior. Então tudo estava alinhadinho, tava aquele tipo de trade legal. As médias alinhadas para cima, já curvadas, a 200 meio flat, mas as médias mais curtas bem curvadinhas já, bem ascendentes, tá? Mas devido ao que aconteceu no vídeo do backtest aí, que foi postado hoje, eu fiquei com esse vídeo na cabeça. Por quê? Porque o trade ele foi até um ponto, não lembro agora qual foi o valor específico, mas ele chegou num ponto bacana e depois ele voltou para 50% do valor que ele tinha batido, e eu, por não zerar no alvo, né, eu acabei devolvendo aí 50% mais ou menos do trade. Não vou lembrar agora do valor exato, tá? E aí eu fiz o quê? Uma realização nesse ponto. Beleza? Beleza. Aí, depois, esse giftzinho aqui, ó, tá vendo? Esse fechamentozinho aqui, ele me deu aqui uma reentrada. E aí, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu vou medir aqui sempre o meu stop, tá vendo? O tamanho do meu stop. Então, o que que eu faço? Eu meço o tamanho do meu stop para poder eu pegar o meu gerenciamento de risco, ver o valor de stop que eu estou disposto a pagar por trade ou por dia, e eu vejo se cabe ali no meu bolso ou não. E aí, dependendo do tamanho desse risco inicial da operação, eu vejo a quantidade de contratos que eu vou entrar na operação. Então, hoje em dia, eu não opero mais com uma quantidade de contratos fixa. Eu oscilo a quantidade de contratos de acordo com o meu gerenciamento de risco. É uma coisa que eu estou fazendo e tá me dando resultados legais. Então, beleza. Aqui, eu faço como? Ó, eu pego essa ferramentazinha, até eu já mostrei, eu acho que também para vocês no vídeo, né, de fechamento e tudo mais, ó. Tá vendo aqui essa ferramenta da estratégia? Eu tenho aqui R$100 de stop, eu tenho 250, eu tenho uma série de valores aqui. E aí eu botei aqui 250, aí eu tô com um contrato. O meu risco é esse aqui, ó, só pra gente lembrar. Tá vendo? Aqui é o fundinho que é o meu risco e aqui em cima foi minha entrada na violação desse candle vermelho. Então lembramos. Então o que eu faço? Eu botei aqui meu risco e eu vou lá, aperto o shiftzinho e eu vejo o meu risco. Tá? Então já vi o quê? Botar 2 contratos, ó. 2 contratos eu vi que deu. Eu vou aumentar, vou para 3 contratos. Ó, 3 contratos ele já ficou bem em cima de onde eu queria deixar meu stop, tá vendo? Desse paviozinho menor. Então eu fui lá e entrei com 2 contratos, tá? Beleza? Então eu entrei com 2 contratos e realizei aqui nesse topo, tá? Como ele fez esse candlezinho aqui, esse pavio superior aqui, eu tinha aqui 2 ideias. Uma ideia seria que ele poderia vir fazer aqui um pullback aqui no topo para poder continuar subindo, mas que tudo me indicava aqui que era alta, tá? Aí eu pensei e coloquei aqui o meu stop de violino, que é quando você sai do trade porque você apertou muito o stop, aí ele veio, te violou e subiu de novo e tudo mais. Então, eu fui lá e fiz uma reentrada, tá? De stop de violino aqui, nesse topinho aqui, com um stopzinho aqui nesse fundo. E, novamente, eu vou medir meu risco. A gente teve aqui o riscozinho de dois contratos, tá? Tá vendo? O risco de 2 contratos entrando aqui, ele já estaria até, tá vendo, ó, dentro da próxima barra. Aí, se eu aumentasse aqui a mão, ele até caberia, ó, 4 contratos, de repente, se fosse pelo gift, tá vendo? Ó, 4 contratinhos. Mas como eu já tinha feito um gainzinho inicial, não quis também correr mais risco e, de repente, devolver aquele primeiro gain. E como já era um pouquinho mais arriscado, né? Porque ele já tinha deixado aqui uma sombra superior grande, eu fiquei meio receoso, mas eu quis acreditar porque essa barra aqui, ela também tem um setup de barra elefante, né? Que você projeta a própria barra aqui pro alvo para cima, que é mais uma ideia que a gente consegue visualizar. E aí, quando eu projetei essa barra para cima, 100% dela, estava exatamente aqui na região da resistência do dia anterior, do topo do dia anterior. Aí eu falei, bom, cara, eu quero continuar nessa barra, e a retração dessa barra, ela respeitou também aqui, tá vendo? Ó, o pullback da retração, da barra elefante. Então tinham vários triggers aí, me dando esse desejo de voltar para essa operação, beleza? E eu tinha entendido que eu poderia estar correndo um risco aqui. Beleza, entrei aqui e stop embaixo. E novamente, a barra foi lá e rompeu. Ela fez um pullback exatamente aqui na média de 20, na média de 9, ó. Então, se você reparar aqui, o que acontece? Do ponto onde era o meu stop, ó, do ponto onde era o meu stop até onde a barra veio, ó, tá vendo? Foi pouquinha diferença, eu não fui estopado. Aqui, na verdade, ficou um pouquinho mais abaixo. Eu sempre deixo aqui meio pontinho, às vezes um pontinho abaixo do pavio, para poder justamente não ser violinado, né? Quando ele fez esse pullback e começou a subir, e entrou o volume também, ó, eu falei, pô, beleza, o trade aconteceu, né? E aí eu fui e tracei o segundo alvo aqui desse range. E ele foi e pegou aqui no segundo alvo, onde estava a minha ordem na pedra, um pouquinho mais abaixo, eu não botei muito lá em cima, foi mais ou menos por aqui assim, tá? E aí ele deixa essa estrela cadente exatamente aqui no segundo alvo de fibo do movimento do range, que a gente poderia também visualizar, ó, que ele talvez estivesse indo lá em direção quase ao alvo da barra elefante, tá? Tá vendo? Ele foi por pouquinho ponto, ó, tá vendo? Do topinho dele, ó,
por 2 pontinhos, menos 2 pontos, ele não foi no alvo da barra elefante, tá? E deixou essa estrela cadente. E aí, como tem várias estratégias que você pode entrar aqui vendido nessa barra, nessa estrela cadente aqui, tá vendo? Ó, tá numa resistência bem interessante, que é uma resistência de segundo alvo de Fibo e do dia anterior. Então aqui talvez dá 10ª venda e poderia buscar inicialmente a média ou até o próprio pullback do range para depois continuar subindo. Então beleza. Mas eu não fiz essa entrada não. E aí depois o mercado foi lá e veio fazer esse pullback aqui do range, que poderia ainda vir com uma nova alta, tentou voltar a subir e depois continuou caindo. Beleza? Beleza. E aí, E aí o que acontece? Esse tipo de ideia aqui que a gente faz é uma ideia para justamente a gente ter o quê? A gente ter o stop mais alinhado, tá? E aí esse trade aqui, para a galera que não viu, a galera que não assistiu o vídeo 17 do backtest, dá uma olhadinha lá, que o trade foi bem parecido, salvo uma coisinha ou outra de diferença, que claro que os dias são diferentes, né? Mas a ideia principal foi bem parecida, tá? E aí como lá eu hesitei de sair no alvo, quis carregar o trade mais longo, por mais tempo, e eu acabei devolvendo demais. Então agora eu preferi fazer esse trade de saída do alvo e uma reentrada aí de stop violino, caso ela me desse aí um giftzinho, como foi o caso, e ainda com uma sombrinha inferior que me deu mais confiança ainda de continuidade de venda. Beleza? Agora só lembrando, pessoal, que esses exemplos que eu tô dando não é para você pegar esse exemplo, legal, pô, então se isso aí acontecer amanhã, eu vou fazer isso daí. Não é isso, tá? Nem o que eu tô fazendo nos backtests, que eu tô utilizando esses backtests para demonstrar uma série de possibilidades, né, pra galera, que são coisas que eu tô estudando para mim, para poder reafirmar dentro da minha própria cabeça os tipos de trades que estão sendo melhores ou piores. Não que eles são melhores ou piores, mas melhores e piores para mim, pro meu emocional, pro meu gerenciamento de risco e tudo mais, né? Então, o que vocês têm que pensar? Qualquer operacional, qualquer estratégia que vocês peguem no YouTube, de qualquer outro trader, ou que vocês comprem um curso, ou que vocês comprem aí uma estratégia de alguém e vai operar, pega o simulador, pega a conta demo, vai fazer backtest, vai fazer replay, depois vai para o mercado ao vivo, mas na conta demo, e vai testando. Depois você tem uma amostra de 10, 20, 100 trades, você vai saber se o teu emocional ele está acostumado com aquele tipo de stop, daquele payoff, daquela estratégia. Por exemplo, tem estratégias que são maravilhosas, só que ela dá às vezes, 5, 6, 7 stops pequenos para depois dar um gain gigante. O que, em termos de payoff, seria maravilhoso, de porcentagem de rentabilidade. Mas, se você é um camarada descontrolado, que toma o primeiro stop, já quer dobrar a mão, já quer se desesperar e correr atrás, de repente é um tipo de estratégia que pode ligar em você um gatilho de overtrade, entendeu? E de te botar num dia de fúria. Então você tem que se acostumar com um tipo de estratégia, com um tipo de operação que você vai conseguir levar ela, tá? Então isso é uma outra questão que a gente tem que alinhar, beleza? Bom, pessoal, então esse dia aí foi um vídeo que eu quis fazer para poder reforçar um pouquinho aquela ideia do outro vídeo, né? E como foi no dia seguinte aí que eu postei o vídeo, deu esse trade, e por ter feito o vídeo, editado o vídeo para poder postar, eu fiquei com esse trade bem na cabeça e estava ainda remoendo ele, então me deu de repente essa oportunidade de estar com esse trade aí para hoje, fazer esse trade bem legal que foi, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seus comentários aí, dá uma força aí pra gente seguir crescendo e trazer sempre mais conteúdo para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!